Paz de Cristo Jesus, amada igreja, Ministério Internacional Precursor, todos os servos e servas do Senhor da face da terra estão voltados para o que o Senhor está falando nesses últimos dias, nesse momento agora atual. E eu me encontrei em Salmo 105, onde nós devemos buscar o Senhor e seu poder, devemos exaltá-lo e adorá-lo. E eu gostaria de ler algumas passagens que Deus ministrou ao meu coração, um pouquinho que eu estudei esse texto, gostaria de compartilhar com a igreja. Diz assim, Salmo 105, versículo 1 a 4, louvai ao Senhor e invocai seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que o buscam, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Sabe, Davi, ele foi um adorador segundo o coração de Deus, sempre consultava a Deus em tempos difíceis e o adorava continuamente. Ele tinha um coração voltado para a adoração. Sempre que ele adorava, o espírito maligno saía da vida de Saul, naquele tempo em que Saul perseguia. Sabe, o Senhor está falando assim, que ele vai, neste tempo agora, literalmente ele está enchendo a casa, ele está atraindo a arca de volta para a sua vida, a presença de Deus, aonde você entende que você não só recebe, agora você tem que buscar por você mesmo, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, porque você não tem a igreja aberta, você não pode estar lá recebendo palavra diariamente e se encontrando com os irmãos, porque a comunhão, ela tem a koinonia, ela tem um poder extraordinário de fortalecimento, espiritual, A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E neste momento nós não estamos literalmente podendo levar a carga uns dos outros, a não ser por meio de WhatsApp, oração, mas não realmente interagindo como o corpo de Cristo. E é um pouco mais difícil, mas o Senhor está te chamando na tua casa a literalmente atrair a arca da aliança, a arca do Senhor, a presença do Senhor, para a sua vida. Um dos primeiros atos de Davi, que escreveu esse salmo, para louvar o Senhor, foi animar o povo e levar a arca para Jerusalém, a presença do Senhor. 1 Crônicas 15, 14 e 15 diz assim, 1 Crônicas 15, 14 e 15, santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre seus ombros, pelas varas, e nela havia, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. A segunda coisa que Davi fez foi organizar a adoração na casa do Senhor. 1 Crônicas 15, 16 diz assim, e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Eu entendo que Deus nos chama a adorá-lo no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Você está disposto a adorar a Deus, indiferente da situação, por quem Ele é na sua vida? Salmo 105, 16 a 19 diz assim, chamou a fome sobre a terra, Deus chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante dele um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. O Senhor está trabalhando comigo e contigo. O Senhor está trabalhando com a igreja no meio de tudo isso, não somente com os ímpios, com a sua noiva. E é tempo de você atrair a arca do Senhor, é tempo de você adorá-lo. Você lembra de Atos 16, versículo 20 Atos 16, versículo 20 a 26, uma história bem conhecida. Nós temos aí dois homens que estavam pregando a palavra e foram presos, E apresentando dois magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar. Rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não podiam ir na igreja, eles não podiam estar em comunhão com seus irmãos, eles estavam literalmente no confinamento, eles estavam literalmente numa quarentena que eles não podiam sair de jeito nenhum. Acorrentados e depois de terem sido açoitados, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o que aconteceu? Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós sabemos que houve um grande poder de Deus e manifestação de Deus ali, libertando Paulo e Silas, e isso trouxe o quê? Uma tão grande salvação. Logo após este evento, nós temos o carcereiro se arrependendo, crendo na palavra, ele se batizando e toda a sua casa se salvaram. Não? Exatamente assim aconteceu. Isaías 40, 22 a 31 diz assim: Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela morar. É ele que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, e ele sopra sobre eles. Então secam e a tempestade os leva, como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente, porque pois reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Não sabes e não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem se fica exausto? Sua sabedoria insondável, seu conhecimento incompreensível, faz alcançado forte e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, alto, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Sabe, Deus nos convoca a crer na sua soberania, por meio do testemunho de seus feitos e maravilhas, de como, com todo o seu poder, libertou o seu povo do Egito. Salmos 105, versículo 5, começa a narrar essa história até o versículo 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, por aliança eterna. Poucos, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. O Senhor Deus é um Deus de aliança, e Ele manifestou as suas maravilhas no meio do Egito. Você consegue ser grato agora mesmo por toda a proteção, graça, bondade, amor e suprimento de Deus em sua vida? Deus tem guardado você e toda a sua casa. Salmo 105, 13, 26
a 42. Salmo 105, versículo 13, versículo 26, depois a 42. Olha, acompanhe comigo o Salmo 105. Quando andavam de nação em nação e de reino em reino para outro povo, não permitiu que ninguém que os oprimisse. Por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Enviou Moisés, seu servo Arão, quem escolhera. Fizeram entre eles os sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e não foram rebeldes à sua palavra. As trevas obedeceram. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueiros e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto de seus campos. Feriu também todos os primogênitos da sua terra e primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair, presta atenção, com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Aleluia! Você crê nessa palavra, você toma posse dessa palavra. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e em fogo para alumiar de noite. Uma coluna de fogo. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Queridos, Deus está manifestando sinais, prodígios e maravilhas. Você vai viver um momento histórico na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. O poder de Deus vai se manifestar sobre a igreja. O Senhor vai manifestar suas maravilhas. Ele sai com seus exércitos. Você vai experimentar o poder de Deus. Já temos experimentado. Eu e a minha família cancelamos o nosso plano de saúde em outubro de 2018. Nós tínhamos o Unimed e não tivemos mais condições de manter o plano. Pergunto, não tivemos nenhum problema com isso, porque o Senhor cuidou de nós. O Senhor Jesus tem sido nosso plano de saúde único. E o Senhor tem nos poupado, tem nos protegido, tem nos guardado. A enfermidade não chegou na nossa casa. Tivemos agora recentemente, o nosso filho que nasceu, Christopher, e nasceu perfeitamente, sem plano de saúde, com um atendimento maravilhoso e abençoado, porque a Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto dormem. Deus cuida dos seus filhos. Fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Queridos, Deus é bom. Deus está no controle de todo o cenário atual e nos chama a confiar em seu plano. Salmo 105, versículo 7 diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Ei! Seus juízos estão em toda a terra. Salmo 105, 16 diz assim, ao 22, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do chão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a que puseram ferros, até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, e o dominador dos povos o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, de toda a sua propriedade, de todas as suas terras. José se tornou governador de todo o Egito, para a seu gosto sujeitar os príncipes e instruir a seus anciãos. Deus o colocou por cabeça. A igreja vai tomar o lugar dela nessa situação. A igreja vai se pôr por cabeça.
e não será mais cauda. O Senhor vai derramar poder. Romanos 12:2 nos fala que nós vamos experimentar, quando nós não nos conformamos com o padrão deste mundo, nós transformamos a nossa mente pelo Espírito Santo, por meio da sua palavra, nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Você tem uma promessa, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, de dar-lhes esperança em um futuro. Amém? Deus tem um fim maravilhoso para a sua igreja e sua noiva. Creia nisso, confie que Ele tem um fim bom. Salmo 105, versículo 37 a 45. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes, saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem a sua lei. Louvai ao Senhor. Queridos, Deus tem um fim maravilhoso para a igreja. Nós temos um momento histórico, nós entramos nesse cenário, é a nossa parte, a igreja está recebendo poder do alto, a igreja está orando, você está atraindo a arca do Senhor. Quando a igreja se reunir, nós vamos viver um outro tempo na face da terra. A pergunta que eu te faço agora: você acredita realmente que o Deus de Israel é o seu Deus? E permanece com todo o seu poder, e está fazendo sair os seus exércitos para fazer justiça na terra sobre o seu povo que está oprimido? Assim como fez com Israel no Egito, manifestando sinais, prodígios e maravilhas para mostrar o seu poder, o seu amor por seu povo nesses últimos dias? Pense nisso. Eu quero que você guarde essa palavra, e eu não posso estender muito para poder postar, mas meditamos no Salmo 105 e vemos como nós devemos adorar a Deus. Deus nos chamou para adorá-lo neste momento, para louvá-lo por quem Ele é, para exaltá-lo porque Ele está agindo, e Deus, Ele nos convoca a crer na sua soberania e lembrar das suas maravilhas que Ele fez no Egito, porque Ele literalmente está nos protegendo, está nos guardando. A enfermidade não chega na sua casa, na minha casa. O Senhor, Ele faz distinção entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. O Senhor faz separação entre o seu povo e o que não é seu povo. O Senhor guarda o seu povo. Deus está no controle do cenário atual. Confie no plano de Deus. O seu plano é bom e maravilhoso para a sua igreja. O fim é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Fique firme nas promessas do Senhor. A paz do Senhor.